손누이가 먹는 살았다. Concentração, porque nós vamos hoje falar de Akira. Akira. Hoje é um dia foda daqueles dias que você fala, porra, hoje é dia de maldade. Qual é a maior obra que melhor representa o que o Japão deu para o Ocidente? O que é o centro? O que é o epicentro? Akira. Akira é um mangá? Não. Akira é o mangá. Uau! Akira, para vocês terem uma noção, quando eu li Akira, primeiro eu vi o Akira, porque tem o Akira filme e tem o Akira mangá. Quando eu li o Akira, eu era um cara que eu gostava de Marvel Comics, assim, eu tinha uma coisa que eu gostava mesmo, assim, cresci lendo, que o Homem-Aranha, Wolverine e tal. Todos esses heróis morreram. Foi uma espécie de wow, that's what I'm talking about. That's what I'm talking about. É disso que a gente tem que falar. É isso. Porque o que acontece? O Akira, ele é quase quando se o mangá tivesse assim, literatura e mangá. Vamos dizer assim, que eles podem se fundir. O Akira é o limite disso. Se der uma escorregada pro lado, vira literatura, alta literatura. Porque ele é imenso. E ele é imenso em muitas coisas. E meu Deus, a minha cabeça vai explodir, porque é muito difícil saber por onde começar, mas a gente começa dizendo o seguinte. Primeiro, que quando ele foi lançado, o Akira não é uma historinha fácil, assim. Ah, é um cara poderoso, é um super, sabe, assim, uma coisa meio clichê de coisa de massa ou de coisa japonesa. Não, existe um cara muito poderoso. Só que os dois caras muito poderosos que estão no rolê, eles não estão do lado dessa coisa do tipo, vamos manter e salvar o mundo. Pelo contrário, eles estão negociando com o poder. Então o Akira é massa, é legal, porque ele mostra essa relação de putrefação do humano diante do poder. A parada inicial é mais ou menos essa. Porque o que acontece com o Akira quando ele começa? Ele já começa assim, primeiro, o cenário é 2020. Eu espero estar certo. Errou! E qual é o cenário? É um Japão degradado. É um Japão degradado por uma guerra, rolou uma parada lá, e o centro da atenção do mangá, até, enfim, é a juventude daquele momento. Que ela está concentrada em dois personagens, que é o Tetsuya e o Kaneda. Cara, eles basicamente são jovens sem futuro, abandonados por um sistema educacional e de inclusão social falido, atrasado, que não funciona. E o rolê é o seguinte, por essa questão, a única coisa que esses caras têm é um espírito violento, que a juventude deles não é direcionada, não é captada pela sociedade, e tudo o que acontece beira ao fracasso. E como eles são jovens, eles têm disposição à vida, e a vida em volta é um mar de fracasso, eles são violentos, eles gostam de briga, eles gostam de motocicleta. E eles gostam de uma droguinha. Mr. Needles! Mr. Needles sold me this cool baggie of magic slow, see? Yeah, I love. Só que o que está rolando no Akira? O futuro fracassou. Você tem uma sociedade, como eu falei, inclusive mostra, os caras na escola, eles são tipo espancados, vituperados, eles não significam nada para a malha social. E mesmo assim eles estão lá, e a única coisa que eles se interessam era uma coisa que a cultura japonesa expunha muito, que era isso, a indústria automobilística, as motos. Em torno disso você tem fanatismo religioso, obviamente, por causa da falência social, e uma estrutura que está enrijecendo e que tem alguns planos ideais de controle, que é a instituição policial militar. E uma grande efervescência revolucionária. Isso é o cenário de Akira. É o melhor e o mais perfeito cyberpunk. Um detalhe antes de continuar. A coisa é tão bem feita, tão bonita, que uma das coisas que tem que se ver no Akira, tem que se doar tanto ao filme quanto ao mangá, é uma coisa extremamente japonesa e da época, que é o rigor da técnica.
O quadrinho é absolutamente, fabuloso, ele é grandioso. O Katsuhiro Otomo, pra vocês terem ideia, ele demorou 8 anos para finalizar o mangá. São cenas que quando você pega o negócio, abre, você vê que ela é caprichada em cada trecho. Isso realmente te encanta, isso realmente faz com que a verossimilhança, que é essa coisa que faz a gente acreditar numa história, ela fique toda hora sendo impactada na sua cara, porque o Akira é gigantesco. Dentro desse cenário, onde a sociedade vai explodir, tem uma outra questão, que é uma questão meio de uma galera meio médium. Uma galera que começa a desenvolver alguns poderes que, vamos dizer assim, são dons especiais que a humanidade pouco conhece e que em algum momento setores militares tentando controlar e mais do que isso manipular isso aí deu uma cagada grande. Você vai meio que descobrindo isso na história. Só que desses dois caras que são rejeitados, repasto social, esses dois jovens, Tetsu e Kaneda, o tal do Tetsu começa a ter umas dor de cabeça muito cabulosas que começam a reverberar em coisas, em poderes assim, de uma telecinese, ou seja, o poder da mente sobre a matéria de um jeito muito bizarro. E é aí que começa a trajetória do Tetsu. Esse Tetsu é o cara que você junto com ele vai mergulhar em como o aparato psicológico e principalmente a trajetória humana falida, cheia de problemas, cheia de buracos, reverbera quando ela atinge uma condição de significação social, uma coisa extremamente perigosa. O Tetsu, que seria o contraposto do Kaneda, porque o Kaneda, por ele ser um imbecil impotente, ele parece ser o puro. Já o Tetsu, ele é o cara ressentido, porque ele também é repasto social, ele também é falido, ele também é cheio de rupturas internas, traumatizado, só que ele alcança o grande poder. E aí ele começa a ser a reverberação dos traumas, do ressentimento diante do poder. Então o que ele deseja de verdade? A demonstração, a opulência, né? Essa exibição dos poderosos, que se faz geralmente pelos caprichos, né? O ato caprichoso da crueldade, o controle e principalmente a destruição. Porque como ele não tem nenhum tipo de sentimento construtivo, o que ele tem é poder para destruir. E como ele é insaciável e insatisfeito por ser um ressentido, um aborrecido, ele destrói. Ele busca a destruição e o incremento do poder dentro dessa coisa narcísica e desesperada de quem não sabe o que fazer com aquilo que sempre quis alcançar, que era notoriedade e poder. Olha a complexidade psicológica desses personagens. E tem muitos personagens com complexidade psicológica, não só esses dois. São os dois no meio de um mar de gente. Então você vai ter o dilema de quem é ligado à espiritualidade, de quem está ligado por amor, de quem é revolucionário, de quem é militar mais conservador, de quem desistiu, de quem teve uma decepção com o quadro militar. Você vai ter os jovens, você vai ter uma grande gama das gangues. Então, é uma peça enorme que vai postar toda essa condição e a resolução da história por diversos pontos de vista, tendo, claro, alguns protagonismos e eles são retirados durante a narrativa. Uma das coisas que o Katsuhiro Otomo foi primoroso no mangá é que ele conseguiu determinar a narrativa por focos de personagem, vamos chamar de spots dentro da narrativa diferentes. Então você caminha sem aquele cansaço, aquela coisa assim do tipo Batman, tá ligado? Não, é Akira. E Akira não é um carinha, é a situação do poder. E obviamente tem o final. Eu vou poupar-lhes do spoiler, mas o final é bonito porque o final ele fala da resolução meio que do espírito do Tetsu. Então o Akira faz você meio que viver uma história que está negando aquela coisa tradicional japonesa do escandalismo, do superpoder, do super-herói. Não tem lugar para super-herói. E o Kaneda, que é o cara que está tentando, quer dizer, ele é um imbecil tão grande, tão perdido, que você vai junto com o Kaneda. Porque o Kaneda, ele quer resolver o Tetsu, que é o melhor amigo do cara, mas ele é um adolescente, ele é um abandonado,
Mas ele é um jovem, ou seja, também é, embora ele seja a representação da falência estrutural, ele é o ímpeto juvenil. Ele é a vontade de vida e, portanto, a vontade positiva da resolução da história. O Kaneda, aos trancos e barrancos, ele é uma espécie de Don Quixote, um cavaleiro da esperança. E ele é extremamente carismático por isso. O Kaneda é um dos personagens mais carismáticos do mangá que eu já vi. Imbecil, debilóide e incapaz. Só que ele quer resolver. Então é engraçado e é convincente. O Akira, como eu falo, ele é uma beirada literatura porque ele quase nega alguns elementos tradicionais do mangá. Porque um dos elementos massa que eu falei dessa linha tênue de limite entre literatura e mangá ou história em quadrinho é que os personagens é exatamente isso, eles não estão dotados com esses lugares tão comuns à história. São personagens que beiram muito mais ao humano do cotidiano. Tudo bem que eles têm algumas cenas épicas de ação, etc. Mas nada que seja absolutamente transcendente e que seja baseado a uma caricaturação do poder, tipo assim, o golpe especial das 7 cabras, ou o meteoro do Pégaso. Me dê a sua força, pega! Não. O quê? É mais o pau comendo, a metralhadora comendo e os aparatos militares e as instituições tentando se demoverem para resolver uma grande questão que para nações estrangeiras são lidas como uma nova arma japonesa e para os caras que estão envolvidos algumas situações mais subjetivas e mais globais. E isso varia muito pela narrativa e isso é envolvido na narrativa. Portanto, é uma narrativa muito rica e muito elaborada, que vale muito a pena conhecer. Não é uma leitura desgastante. Se você não conhece o Akira, vá para o epicentro da cultura popular japonesa. Ele moveu não só a animação japonesa, mas a animação do mundo. E o Akira, durante acho que 5 anos, foi o quadrinho mais vendido no mundo. Então, se você gosta de cultura pop, ou você pelo menos quer estar dentro do que seria esse campo, esse escopo da cultura comum, você precisa conhecer o Akira, você precisa ler o Akira, porque o bagulho é muito bom. E foi graças ao Akira que Captain America died. Você acabou, você é fajuto, você não é quadrinho. Sai da minha vida agora! Se você gosta de synthwave, cyberpunk, essa coisa de futuro arruinada, gente sem perspectiva, mas que tá tentando afirmar ainda a humanidade. Mas, gente, Akira! Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, que nós vamos falar de mais e mais coisas, mais objetos, mais conceitos, mais filosofia. Até a próxima. Espero vocês. Um grande beijo mágico. Fui! Eita, caí aqui, cara.